Justiça Federal aceita a denúncia e transforma os ex-presidentes da Câmara, Eduardo Cunha e Henrique Alves, do PMDB, e mais 3 em réus por suspeita de esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. A decisão foi do juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Além de Cunha e Henrique Alves, se tornaram réus o doleiro Lúcio Funaro, o ex-vice-presidente da Caixa, Fábio Cleto, e o ex-sócio de Funaro, Alexandre Margotto. A denúncia foi baseada na delação premiada de Fábio Cleto. Em depoimento, o ex-diretor da Caixa afirmou que teve reuniões semanais com Cunha durante 4 anos para tratar de um esquema de propina envolvendo o fundo de investimento do FGTS e que o parlamentar embolsou 80% dos recursos desviados. A ação penal já é a 3ª contra o ex-presidente da Câmara, preso há 1 semana em Curitiba, e a primeira da Lava Jato contra Henrique Alves. Bandidos cavam túnel para roubar produto químico da Petrobras e causam vazamento no bairro de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Os criminosos tentaram retirar nafta de um duto da empresa. Vizinhos do local tiveram que sair de casa por causa do risco de explosão. Um galpão aparentemente comum, que não despertava suspeita na região de São Miguel Paulista, na Zona Leste. Dentro do prédio foi encontrado o início do túnel que serviria para furtar o produto químico da Petrobras. Com cerca de 2 metros de diâmetro, 5 de profundidade e ao menos 8 de comprimento, o túnel clandestino foi construído para chegar ao duto de nafta. O produto derivado de petróleo é altamente inflamável e usado como matéria-prima dissolvente. A nafta é um produto químico de alta periculosidade. Ela serve muito para o plástico, mas também serve para ser misturado à gasolina e ao álcool. Foi uma tentativa e, infelizmente, deu todo esse problema. O imóvel é alugado. A Polícia Civil já instaurou inquérito para investigar, junto à imobiliária, quem alugou o galpão. Durante todo o dia, funcionários da Defesa Civil, da Petrobras Transporte e da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, trabalharam para liberar a área. Após mais de 14 horas de trabalho, o cheiro aqui no local ainda é muito forte. De acordo com a Defesa Civil, foi necessário retirar cerca de 150 mil litros de nafta para vedar o vazamento. Todo o quarteirão próximo ao terreno foi interditado e ao menos 50 pessoas tiveram de ser retiradas de casa. Antônio não precisou sair, mas já contava com a possibilidade de ir para a casa de parentes. Está insuportável. Espero que se resolva logo, né? Porque a gente precisa trabalhar. Se continuar assim, à noite a gente vai ter que sair daqui, né? Não vai ficar aqui, né? Não vamos ficar aqui, porque não tem como. Vai fazer o quê? Vai para onde? Eu tenho que procurar os parentes por aí. Ver o que a gente pode acolher a gente, né? Quando inalada, a nafta pode causar diversas reações, como irritação no nariz e na garganta, tontura, náusea, além de dor de cabeça. Ordeli mora na região há mais de 20 anos e conta que nunca houve vazamento de produto químico nos dutos da Petrobras ali na região. Esse cheiro que a gente está sentindo forte aqui hoje, nunca o senhor sentiu? Não teve, não. Em nota, a Polícia Civil informa que foi instaurado inquérito para investigar o caso e que representantes da imobiliária foram intimados a prestar depoimento e esclarecer para quem alugaram o imóvel. Também em nota, a Transpetro informa que o vazamento foi contido e que a empresa adotou medidas para garantir a segurança dos moradores vizinhos da área afetada. Comerciantes bolivianos afirmam que têm sido vítimas de extorsão e de ameaças. A cobrança ilegal é feita por outros bolivianos para que eles mantenham barracas em uma feira típica da rua Coimbra, no Brás. A feira acontece todos os finais de semana. Oficialmente, cada comerciante já paga uma taxa de R$ 57 por ano para a prefeitura. Mas esses 2 homens denunciam que muitos feirantes vêm sendo vítimas de extorsão por outros bolivianos. O valor da suposta cobrança, R$ 30 por dia trabalhado. Passa uma turma onde que é acompanhada por segurança, né? E ele fica intimidando a pessoa, né? Os bolivianos que fazem as denúncias também reclamam de ameaças. Por medo, a maioria acaba dando dinheiro. Passam por ali olhando para nós. Já deram ameaças de morte ou segurança para mim. Eu fico com medo porque eu
Sempre tem que voltar o sábado para sustentar a minha família com a barraca, né? Você se intimida, entendeu? Ainda mais se você não é uma pessoa esclarecida. Luiz é representante da entidade que estaria por trás do suposto esquema, a Associação de Empreendedores Bolivianos da Rua Coimbra, a Sempbol. Ele confirma a cobrança de uma taxa que ele chama de simbólica. Todo feirante sempre cobra um valor simbólico para a manutenção de segurança e limpeza da rua, né? De acordo com um decreto municipal de 2003, feiras livres podem ser geridas por associações com regimento próprio. Porém, a subprefeitura da Moca respondeu que não tem e jamais teve qualquer vínculo com a Sempbol, que não autorizou qualquer associação a cobrar dos expositores. E que a Rua Coimbra tem sido palco de disputas entre os grupos que ali coexistem. O grupo que se diz ameaçado entrou com uma representação aqui no Ministério Público do Estado. Em junho desse ano, a promotora Cristina Helena Figueiredo solicitou a abertura de um inquérito policial que ainda está em andamento. O MP diz que vai aguardar o resultado desta investigação para tomar as devidas providências. A denúncia cita o representante da Sempbol, Luiz Vasques, como responsável pela suposta extorsão e também ameaças. Ele alega que até agora não foi notificado. Não soube disso, não estou sabendo disso, mas teve bastantes problemas aqui de alguns grupos que querem vender na feira, mas não querem pagar nenhuma contribuição, né? A Polícia Civil informou por nota que instaurou um inquérito e investiga as denúncias de extorsão, lesão corporal e ameaça contra comerciantes do local. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, vai anunciar amanhã os nomes dos secretários que vão compor a equipe de governo. Hoje, ele participou da segunda reunião de transição com o atual prefeito Fernando Haddad. A reunião a portas fechadas, que durou pouco mais de uma hora, foi a segunda desde a eleição. Hoje, o prefeito Fernando Haddad e o eleito João Dória trataram de assuntos ligados à saúde, educação, combate a enchentes, a dengue, além de varrição e limpeza da cidade. A equipe de transição de Dória já vem trabalhando há 3 semanas com informações repassadas pela atual administração. O coordenador do grupo não vê problema para fechar as contas de 2016. Mas, para o ano que vem, diz que será preciso rever o orçamento, de onde o novo governo vai ter de tirar cerca de 500 milhões de reais se quiser manter congelada a tarifa de ônibus. Esse ajuste não está discutindo a tarifa do ônibus. A parte da tarifa do ônibus, esse valor está sendo discutido de que forma ele terá que ser levantado para evitar, para que não tenha, deixar bem claro, nenhum aumento do ajuste do ônibus referente à inflação do ano passado, que foi compromisso do prefeito eleito João Dória. Júlio Semeghini, homem forte de Dória, deve assumir a Secretaria de Governo. Para a saúde, deve ser confirmado o médico Wilson Polara, que é o atual secretário adjunto de saúde do governo Alckmin. Mozart Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, deve assumir a educação. A economista Ana Carla Abraão vem sendo cotada para a Secretaria de Finanças. Ela é secretária da Fazenda de Goiás e mulher do banqueiro Pércio Arida. Para a pasta da Cultura, Dória convidou José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que durante anos foi um dos principais executivos da TV Globo. O prefeito eleito confirmou que vai anunciar amanhã alguns nomes do secretariado, mas recuou no que prometeu durante a campanha, de reduzir para 20 o número de secretarias. Provavelmente 22, o que já é uma redução em relação às 27. Vamos anunciando ao longo das semanas, nós vamos anunciando isso gradualmente. O paulistano teve hoje um dia bem abafado, de sol entre algumas nuvens e chuvas pontuais. E neste momento chove forte aqui na capital paulista. E ao longo da madrugada, essa chuva pode continuar forte e deve se prolongar também pela quinta-feira. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, uma frente fria associada a um ciclone extratropical vai provocar muita chuva amanhã em boa parte do estado de São Paulo. Só que conforme essa frente fria avança,
vai levando a chuva embora. Mas todas as regiões têm risco de chuva forte, principalmente ao longo dessa próxima madrugada e no início da manhã. À tarde só deve chover forte no Vale do Paraíba. A temperatura vai cair, mas ainda fica bem abafado pelo estado. A máxima vai ficar em torno dos 26 graus em Presidente Prudente e dos 31 em Votuporanga. Na costa paulista, calorão de até 33 graus em Caraguatatuba. Essas mudanças no tempo também valem aqui para a capital. A quinta-feira começa com 20 graus, chega a fazer até 27 no início da tarde, mas atenção porque no final do dia os ventos mudam de direção, a temperatura cai e pode chegar aos 18 graus. Aí na sexta-feira o dia já começa frio, com mínima de apenas 13 graus e máxima só de 24, com muita nebulosidade, mas sem risco de chuvas. Aí no sábado esfria ainda mais. O vento marítimo mantém o dia nublado e com chuviscos, máxima só de 21 graus. 2 fortes terremotos atingem o centro da Itália e apavoram a população. O epicentro foi perto da região devastada pelo terremoto de 24 de agosto, que deixou quase 300 mortos. O abalo foi sentido na capital, Roma, e em Pescara, em Florença e em Nápoles, no sul. Algumas áreas estão debaixo de chuva torrencial e falta energia elétrica. O prefeito de Amatrice informou que houve desabamentos de construções que já estavam danificadas pelo terremoto de agosto. Ainda não há informações sobre vítimas. Alexandrino Alencar, ex-diretor da Odebrecht, deve citar Lula em delação premiada. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Alexandrino Alencar foi diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. É considerado o elo de Lula com a empreiteira e seria o operador de propinas da empresa. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o executivo era o mais frequente companheiro de Lula em viagens que ele fez após deixar a presidência, sempre em jatinhos da Odebrecht. Na delação, ele deve falar sobre as palestras do ex-presidente, que já são alvo de investigação, e sobre a reforma do sítio em Atibaia, atribuído a Lula. O petista nega ser o real dono do imóvel. O sítio está em nome de Jonas Suassuna e Fernando Bittar, sócios do filho mais velho de Lula, Fábio Luiz, conhecido como Lulinha. A empreiteira bancou parte da reforma do local. Para os investigadores, isso pode configurar crime de corrupção, já que as obras teriam começado em 2010, quando Lula ainda era presidente da República. Alexandrino Alencar chegou a ser preso no ano passado, mas foi solto por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato, já foi condenado a 15 anos de prisão. Ele integra o grupo de executivos da Odebrecht, que fechou acordo de delação premiada com a Justiça. Advogados de Lula afirmam que ONU aceitou uma petição feita contra o juiz Sérgio Moro por violações de direitos. De acordo com Cristiano Martins, que defende o ex-presidente, o documento emitido pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informa que a peça protocolada por Lula passou pelo primeiro juízo de admissibilidade. Segundo os advogados, o governo brasileiro foi intimado a apresentar informações sobre o caso no prazo de 2 meses. O documento protocolado nas Nações Unidas em julho acusa Moro e os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato de cometerem violações de direitos políticos e civis. Por telefone, o Centro de Informações da ONU aqui no Brasil informou que ainda não há confirmação oficial sobre qualquer alteração no status da petição movida pela defesa de Lula. Presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, volta a reclamar do Poder Judiciário e diz que ninguém está acima da lei. As declarações foram dadas no plenário enquanto Renan presidia uma sessão. Não é ultrapassando as garantias constitucionais, usurpando competência, nem violando princípios fundamentais que se faz a República, historicamente assentada na divisão dos poderes. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei, nem os legisladores, nem os seus aplicadores. A troca de farpas entre os poderes começou na segunda-feira. Renan chamou de juizeco o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, que autorizou a prisão de 4 policiais legislativos na semana passada, durante a Operação Metis. A presidente do STF, Carmen Lúcia, reagiu. Ela pediu respeito ao judiciário. O presidente Michel Temer tentou marcar uma reunião para hoje entre Renan e Carmen Lúcia,
Rússia para resolver a crise, mas não teve sucesso. A presidente do Supremo recusou o convite, alegando agenda cheia. Renan negou uma crise com o judiciário, mas disse em plenário que vai entrar com uma medida judicial no STF para que sejam estabelecidos os limites e as competências dos poderes previstos na Constituição Federal. E afirmou ainda que o Senado vai apresentar uma reclamação ao Conselho Nacional de Justiça contra o juiz Valisney de Souza Oliveira. Para o presidente do Senado, o magistrado usurpou a competência do STF, uma vez que as investigações envolvem senadores que têm foro privilegiado. É indispensável a interferência do Supremo Tribunal Federal para fixar os limites de atuação dos magistrados em relação ao Congresso Nacional. E o chefe da Polícia Legislativa, Pedro Ricardo Araújo de Carvalho, foi solto no início da madrugada de hoje. A prisão dele era temporária e o prazo não foi renovado. Na última sexta-feira, Carvalho foi preso junto com outros 3 policiais legislativos que já tinham sido liberados. A suspeita é de que eles faziam varreduras em escritórios e residências ligadas a parlamentares investigados na Lava Jato para identificar escutas instaladas com autorização judicial. Carvalho é conhecido por ser homem de confiança do presidente do Senado, Renan Calheiros. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o clima tenso com as novas delações. Brasília vive um momento paradoxal. Nos salões e nos plenários, o governo e seus aliados celebram o início da retomada da responsabilidade fiscal com a aprovação da emenda do teto dos gastos na Câmara dos Deputados. Acredita-se que esse tema está bem encaminhado também no Senado. Mas nos porões, Brasília treme com o avanço da negociação da delação da turma da Odebrecht. Governo e aliados olham para a Lava Jato com um temor reverencial de quem espera pela queda de um asteroide. Uma bola de fogo de tamanho incerto. Um inédito sentimento de vulnerabilidade se espalha por Brasília. Autoridades e congressistas vivem a psicose do que ainda pode acontecer. Estima-se que a delação coletiva da Odebrecht atingirá inclusive Michel Temer e alguns dos seus principais ministros. Em momentos assim, é sempre bom confirmar a nossa localização. Vivemos no Brasil, América do Sul, fundos. O governo está otimista, mas convém segurar a respiração. Há um asteroide a caminho. Boa noite. A Polícia Federal prendeu preventivamente o empresário Mariano Marcondes Ferraz, ligado aos grupos Trafigura e Decal. Ele foi preso no aeroporto de Guarulhos. Mariano é marido da atriz Luísa Valdetaro e iria embarcar para Londres. A prisão foi pedida pelos investigadores da Lava Jato. O executivo é suspeito de pagar $800 mil de propina ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Os pagamentos seriam relativos a contratos firmados pelas empresas de Ferraz com a estatal. O deputado cassado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que está detido em Curitiba, recebeu a visita de 4 filhos e da mulher, Cláudia Cruz. Para não encontrar com outros presos da Lava Jato, a família chegou à carceragem da Polícia Federal quase 1 hora antes da visita. No prédio, além de Cunha, há 13 presos envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras. A visita também ocorreu em uma sala separada. Segundo a Polícia Federal, a família levou ao ex-deputado roupas e 2 livros, além de frutas e biscoitos. Ninguém falou com a imprensa. Cunha está preso preventivamente há 1 semana, acusado de receber propina de contrato de exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Cláudia Cruz, mulher de Cunha, também é ré na Lava Jato. Para os investigadores, ela foi favorecida por meio de contas na Suíça, com parte de valores de uma propina de cerca de $1,5 milhão de dólares. Ontem, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, decidiu manter o bloqueio dos bens de Cunha e da mulher. Essa é uma ação de improbidade administrativa que corre em paralelo às ações penais da Lava Jato. O homem acusado de clonar o celular da primeira-dama Marcela Temer foi condenado em primeira instância a quase 6 anos de prisão em regime fechado por estelionato e extorsão. Silvonei José de Jesus Souza pediu R$300 mil para não vazar fotos pessoais e áudios de Marcela.
Souza é réu primário. Ele vai cumprir pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e pode recorrer da decisão. O Brasil fechou em setembro 39.300 vagas de trabalho com carteira assinada. Segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho, setembro foi o 18º mês consecutivo em que o país demitiu mais trabalhadores do que contratou. Na parcial dos 9 primeiros meses deste ano, as demissões superaram as contratações em 683.500 vagas formais. Foi o pior resultado para este período desde o início da série histórica do Ministério do Trabalho, isso em 2002. Por 7 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decide que a chamada desaposentação é inconstitucional. O entendimento do Supremo agora vai servir de referência para todos os casos sobre o assunto no país. O tribunal analisava desde 2010 3 processos individuais que discutiam a constitucionalidade da desaposentação. Trata-se basicamente de pessoas já aposentadas que voltaram a trabalhar e a contribuir com o INSS e, por isso, pedem a revisão do benefício, considerando os anos adicionais de contribuição. Votaram a favor da desaposentação os ministros Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. E contra Dias Toffoli, Teori Zavascki, Edson Fachin, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia, presidente do STF. A principal justificativa alegada pelos ministros que rejeitaram a possibilidade da desaposentação foi o impacto econômico que ela traria aos cofres do INSS. Essa também sempre foi uma preocupação do governo federal. Se fosse aprovada, segundo estimativas do governo, a desaposentação provocaria um aumento nos gastos públicos de cerca de 181 bilhões de reais nos próximos 30 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje foi dia de notícias importantes para o mundo do trabalho. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país, decidiu no começo da noite que a Constituição não permite a desaposentação. Hoje também soubemos que a despiora no mercado de trabalho anda lentíssima. O que é desaposentação? Tem gente que se aposentou e voltou a trabalhar e contribuir para a Previdência. Então, quer recalcular o valor da aposentadoria antiga, pois contribuiu mais. Pode ou não? O caso foi parar no Supremo em 2014. Hoje saiu a decisão. Por 7 votos a 4, o Supremo decidiu que a desaposentação não está prevista na lei. Essa decisão é final? É. Mais do que isso, tem repercussão geral. Isto é, os tribunais de níveis inferiores, em geral, têm de seguir a interpretação que o Supremo deu à lei, em casos semelhantes de recurso à Justiça. Logo, não será possível contar com recálculos das aposentadorias, não mais. Uma questão nova que pode surgir é o que fazer das contribuições dos aposentados que voltam a trabalhar. Se eles não podem pedir recálculo da aposentadoria, por que deveriam então contribuir? Mas essa é uma outra questão que pode ser levantada se alguém for à Justiça, mas não muda nada no caso da desaposentação. Além do mais, muitas dessas questões devem ser resolvidas com as novas leis que devem vir por aí com a reforma da Previdência. Boa noite. A oposição da Venezuela sai às ruas em demonstração de força. Os manifestantes exigem a realização do referendo sobre a revogação do mandato do presidente Nicolás Maduro. A chamada tomada da Venezuela acontece no dia em que deveria começar a coleta de 4 milhões de assinaturas, o último passo para a realização do referendo revogatório do mandato de Maduro. Mas na semana passada, o Conselho Eleitoral suspendeu o processo, alegando denúncias de fraude. Ontem, a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, aprovou a abertura do julgamento político do presidente, mas o processo não deve ir adiante, porque Maduro controla o judiciário. Ele acusa a oposição de armar um golpe parlamentar para derrubar um presidente eleito democraticamente. O exército ratificou lealdade incondicional a Maduro. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você também, Tchau, Gabriel. Lu, até amanhã. Bora enfrentar a chuva, né? Exato. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã, 10 horas, hein?
Não perca o grande clássico do Futebol Debate. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, todo seu.